Nego veio para falar com vós mexeis e você, meu filho. Sim, senhor. Nós temos uma proposta que não é assim mais evoluída ou mais superior. Eu sempre digo isso nessa terra quando eu faço o manifesto, através dos filtros, vocês chamam de médium. No caso deste médium que agora me encontra cá. Todas as religiões, todas as filosofias necessitam do estudo. Quando você estuda uma filosofia, uma filorreligião, de uma forma séria e sensata, você não se preocupa tanto com intelectualizar as linhas que lhe fazem o ensino para entender. Você se retém mais nas entrelinhas para você se consentir para compreender e se possuir. Porque se você estudar qualquer tipo de filorreligião para momentaneamente possuir um conhecimento temporal, porque tudo passa, apenas sem se reter na reforma interna, na reforma íntima, nos conceitos da moral, da conduta e da ética, do bem viver, do se satisfazer por si mesmo, do seu suspiro de alívio, de estar quieto por existir. Estou falando certo, viu, meu neto? Estou falando enfeitado, não. Então, a nossa proposta para este tipo de trabalho, de proposta de voz mexer, é vir com os arquétipos de preto velho, mas falar de espírito para espírito. Então, este Benedito de Aruanda que está cá, é apenas mais um espírito que veio trazer um pouquinho de experiência vivenciada minha, tanto no plano físico, como no plano astral, meu neto, para os corações das pessoas, e que cada um tenha, assim, os seus pontos de vista e suas colocações. O nego não veio, assim como se diz, ser um espírito de religião. O nego veio mostrar que sou um espírito com religiosidade. É diferente, viu, meu neto? Sim. Pode chegar adiante, cabeçudo. Podemos começar as perguntas. Se o senhor quiser, o senhor quer que eu acenda o cachimbo? Tem um cafezinho aí. Meu neto, tendo o meu cafezinho, tá tudo certo. Não se preocupa não, minha filha. Tá tudo certo. Pode falhar, meu filho. Então, desde o surgimento da Umbanda nesse planeta, Pai Benedito, e aqui mesmo nessa cidade, no Rio, né, com o Pai Zélio, a Umbanda ela vem se modificando bastante. Como o senhor vê o movimento umbandista hoje, aqui no plano físico, ele está de acordo com o calendário espiritual que cuida do desenvolvimento da Umbanda no nosso planeta? O modo de se cultuar a Umbanda é o meu ponto de vista, meu neto. Isto é uma pergunta muito interessante sua. E como eu sou firulento, sabe disso, eu gosto de me expandir na minha ignorância, do meu afeto que me doutrina. Então, pelo afeto e a minha paz de espírito, que é o mentor que este Benedito chegue, creio eu que seria o mentor mais absoluto de todo mundo que ouve e vê, que é a paz de espírito, né, meu filho? Esta é o Cristo com braços abertos, rede vivo dentro de cada um que louva a existência e agradece pela vida. Não é isso, minha neta? Vocês entendem, cabeçudo? Então é este Cristo que eu sigo, é esta paz que eu sigo, é esta ignorância que não divide, mas que completa-me quando eu admiro o outro, quando eu contemplo a vida no outro, né, meu filho? Mas isso, nós chegamos lá, como eu estou tentando também. Eu falo assim, não é para fazer bonito não, meu neto. Repito, estou aqui como um espírito, uma transfiguração, para respeitar os filhos de Umbanda, mas eu vou falar de uma forma bem universal. Respondendo a sua pergunta, meu filho, em análise, não em julgo, está tudo certo.
a forma do culto está certa. A padronização das casas de Umbanda só vai vir com a moral e ética e a conduta no amar incondicional. Ponto. Não é a doutrina de Umbanda. É ser a doutrina da Umbanda que vai fazer a diferença. Para bom pensador, vocês aí pensem que já. Porque as pessoas convertem os valores. Então, se eu disser que está errado sou eu, meu filho. Nós vemos a Umbanda sendo cultuada, por mais que ela aparentemente, nos conceitos e nos ditames, veio surgir no Rio de Janeiro, não é isso? Aparentemente, não é uma questão que eu estou duvidando, mas a Umbanda é amplitude. Ela girou por todo este globo com outros nomes. Iges, vocês podem dar outros nomes se quiser. Tá ouvindo, meu filho? Uhum. Mas vamos falar da Umbanda cá. Sem estar discutindo se nasceu, se não nasceu, se veio ou se não veio. Que particularmente a Umbanda é um feto cheio de vida. A Umbanda é um feto cheio de vida. Aonde a existência como mãe, não com amor fraterno, mas materno, veio acolher, ao ponto de dizer esta vida, esta mãe, esta existência, vocês que vão cuidar do meu feto, façam felizes, sejam livres para cuidar dele do jeito que vocês quiserem. Porque é assim que acontece nos terreiros, né, meu filho? Nas casas de Umbanda, cada um cultua, executa e pratica a Umbanda perante as suas qualificações, quantificações, interesses, inclinações, vícios, virtudes, defeitos ou qualidades. E a Umbanda é um amor tão puro, que ela é muda, surda. Muda e surda. Ela não questiona. Porque quem dá caridade sem interesse, não espera nada em troca. Não é isso, minha filha? Isso é Umbanda, meu filho. Amor. Como qualquer outra religião, seja ela qual for, é amor. Agora, a forma que os filhos, perante as placas do Brasil, vão executá-la para fora, é um detalhe. Como os filhos alimentam este feto Umbanda por dentro, é que causa a diferença. É isto, é uma análise de Benedito, que em alguns lugares é um câncer, que em outros lugares é um elixir, que em outros lugares é uma clareja, em outros lugares é uma penumbra. Mas já aí a Umbanda julga? Não. Temos a lei de ação e reação, causa e efeito, temos a lei da consciência, temos a prudência da divina providência que nos dá a honra de quando nós reencarnamos aqui como alma, temos o nosso freio chamado ego. Temos a nossa caixinha de força chamada mente, né, meus filhos? E temos o nosso modulador de realidade, chamado consciência e seus níveis. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Você está entendendo o nível que eu estou falando? É iniciado. Quem quer, pega, quem não quer, à vontade, né, meu? Porque se eu vim para falar a minha verdade, eu só mentira, meu neto. Eu vim apenas fluir o interesse dos filhos que podem estar vendo essas coisinhas aí, pensar para eles mesmos. Nós não vamos deixar de ser preto velho, não vamos deixar de ser caboclo, de ser Exu, mas convidem, meus netos, nos terreiros de vocês, a entidade a conversar de humano para ser humano. O arquétipo não é a Umbanda. A Umbanda se utiliza do arquétipo. O espírito puro não é de religião nenhuma, meu filho. É da existência. É da existência. E a existência, como é libertadora, mor da realidade que há, perante os graus de consciência, apenas diz para o espírito, vai, a eternidade é tua. É simples, né, meu filho? Fica à vontade, cabeça. Você tá chabujando, viu? Tem que ser devagarinho, né, meu filho? Tem que ser devagarinho, que é xinhego.
Não chabucha. E o senhor falando exatamente dos arquétipos, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso, né? Os médios... Muito obrigado, viu, minha filha, pelo goinho do seu café. Muito gostoso. Vai a cabeça. Os médios ainda parecem muito apegados aos arquétipos, a ponto de se deixarem até mesmo confundir, sejam com seus orixás de cabeça, com seus guias de predileção, e ao mesmo tempo parece que as entidades ainda não irão suspender o uso dos arquétipos, como pareceria que ocorreria, né? Os arquétipos, eles ainda são necessários? Meu filho, em primeiro lugar eu lhe peço perdão pelas palavras que você vai ouvir agora, mas isso serve até para este médio que eu me chivo, talvez para outros ou não é uma crítica. Nós viemos em espírito fazer um convite de amor. Vocês querem namorar com os espíritos? Namorem com vocês primeiro. Não tem como você amar o vulto do outro sem respeitar a sombra que tu pija todos os dias quando sai ao sol. Né, meu neto? Vocês entendem o que o Nego fala? Se você não ama a sua sombra, como você vai amar o reflexo alheio, meu filho? Como você vai distinguir realmente se aquela luz daquele espírito, seja ele qual for, dentro do arquétipo que for, é uma luz que vai lhe iluminar por dentro e lhe agraciar com amor desprendido, não interesseiro? Ou é um clarão que vai apenas labutar mais no seu ego o interesse da pretensão de amar, retendo a intenção da posse ou retendo a carência da submissão? Salve, meu! Então o problema não é o arquétipo que vocês vê, é o arquétipo do desconhecido que vocês são, meu neto. Eu quero trabalhar com Benedito igual esse aí, desse negãozinho, não é isso? Deste médio, deste homem, ou deste branco, ou deste mameluco, ou deste misto. Porque o problema aqui não é religião, é o meu jeito amoroso de falhar. Entende, meu filho? Mas eu gostaria de ter, ou eu não gostaria de ter um Benedito assim falando tão famoso, ou tão feio, sai das características do que eu creio ser um preto velho. Quando o homem que trabalha com a espiritualidade crer que seu espírito é carnado e eterno, as diferenças somem, os arquétipos somem e caem por terra. Falta uma limpidez de esclarecimento do espírito carnado, que ainda mesmo aqui na Terra atua também no plano espiritual. Vocês pensam, você não toca pensamentos. Vocês sentem, vocês não tocam sentimentos. Vocês idealizam, vocês podem materializar com o tempo, mas vocês não tocam no ar. Isso é espírito, meu filho. Quando vocês entenderem que vocês não são diminutos, diminuídos, inferiores aos seus mentores, porque o que traz nós aqui não é a tua dor e o teu sofrimento. Porque um espírito de luz que diz que a dor e sofrimento e o ranger de dente que nos traz aqui não acredita em Deus que é amor, não é eterno. É um espírito tão apegado com as carentes de vocês que se não comer um pão ficar com fome e se alimentar matar fome. Você entende a referência, meu filho? Sim, senhor. Sei que alguns não vão entender porque talvez não quer, ou porque talvez não é hora, ou porque talvez não é conveniência, ou talvez entenda do jeito que quer. Cada um colha o seu fruto, amargo ou doce da sua paz, do tempo que quiser. Entende, meu neto? Então o arquétipo pode continuar, deve continuar, porque não é um problema, mas os arquétipos da Umbanda foram criados mais como um tratamento psicológico de que doutrinário. O Ogum forte é aquela coragem, aquele ímpeto para frente sem pijar em alguém. O maior guerreiro filho de Ogum é aquele que guerreia sem ferir o seu semelhante, mas é aquele que luta contra o dragão das suas maledicências, aquelas nutridas e não percebidas. O preto velho sábio dos arquétipos da Umbanda é a sabedoria do afeto que não vai distinguir se tu é branco, se tu é preto, se tu é lésbico, se tu é gay, se tu é homem, se tu é hétero, mas vai distinguir que tu é um ser humano que está passando perante a tua realidade um momento de graça divina e sagrado de Deus, te prostrando e te mostrando dessa forma, fazendo na criação o que nós chamamos de diferença. Olha que coisa linda, né, meu filho, de arquétipo, né? Mas nós sabemos que como vocês retêm como filhos momentaneamente alguns, análise, carentes, não é bem assim.
faz mais sentido para alguns dizer que os arquétipos são só das entidades e não tem nada a ver comigo. Há uma inversão de valores. Como é que uma doutrina, seja ela qual for, não só da Umbanda, viu, meu filho, que acredita no espírito eterno, vai te prender a um arquétipo eternamente? Vai te prender até mesmo a própria doutrina e seus conceitos de uma forma filorreligiosa, mas não científica. Ou só científica, mas não artística, porque a arte de viver é a prática da ciência de se autoconhecer. E de se comprazer com a ciência do outro, se conhecer a mais também. Isso é filosofia, meu filho. Isso é o início das matemáticas de Pitágoras. Você sabe disso, né, meu neto? Exato. Das referências que ele fez, que Pitágoras não era só matemático, também tinha um certo declínio ao lado psicológico e sociológico da coisa. Tô falando bonito, né, meu filho? Esse é o café, viu? É uma festa do café. Fica à vontade. E digo, meu filho, eu sou dos mais ignorantes. Tem muito peto velho que vocês estão vendo, nego, caboclo, Exu, que se vocês der oportunidade, vocês vão se surpreender o quanto nós somos cabeçudos. Mas vocês não permitem fazer o quê, né, meu filho? Outra coisa, o arquétipo é a casca. Raramente nas frutas vocês comem a casca. Por mais que a casca, que é onde tem algumas frutas, a proteína. Mas a proteína, se vocês estudar, ela vai ajudar o metabólico das pessoas. Olha como até a ciência da Terra é exata, em alguns contextos, para não dizer quase em todos, ou em todos. Mas as proteínas de dentro da fruta é que vai causar, também no seu metabólico, como não, mas em toda a tua gama, desde a ortomolecular, envolvendo as coenzimas, enzimas, o genoma, o DNA, o RNA. Tá vendo, meu filho? E assim refletindo em toda a tua eletroquímica, as propulsões do espírito em se desvelar num ser psíquico que sente de uma forma, que pensa de uma forma, se emociona de uma forma e interage diante de uma forma. E nutre também sua realidade e sua verdade de um jeito. Entende, meu neto? Exato, entendo. Falta-se estudo íntimo. Porque o diamante valioso, ele é contraído pelo carvão. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. E, pai Não é Benedito, a pergunta polêmica. O álcool, o fumo, sim e não, se sim, até quando? Essa pergunta o nego pode fazer uma correlação para fundir um pouquinho os miolos, meu filho. Que é bom fazer os netos pensar de vez em quando, que já também, não é isso? É uma firulagem, né, meu Pode filho? ser. Fala a verdade. É uma firulagem, mas vamos lá. Se nós termos em mente que os espíritos em manifesto na Umbanda, não vou dizer que são mais ou menos, maioria ou minoria, os espíritos, porque a minha colocação é sem julgo. É como este café que eu estou tomando. Alguns podem olhar e falar, lá o Peto Velho está tomando café. Não pode por quê? É gostoso. Eu não perdi meu paladar. Ah, mas tem espírito, as pessoas esquecem, mas vocês são o quê, meu filho? Quando é que vocês vão entender que as coisas dessa terra não são malditas? Quando é que vocês vão entender que o escândalo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o escândalo não é maldito. É necessário para aquele que vive se escandalizando, para ver se ele se acorda. Não é isso, meu filho? Isso é um processo sociológico até e também psicológico que eu estou tentando dizer. Estou falando para vários níveis. Tu entende, né, meu neto? Eu vou chegar na sua pergunta. O que acontece? Eu fazendo agora de um outro jeito, respondendo de uma outra forma. Nós trabalhamos com os elementos que vocês nos dão. Se vocês nutrissem, eu vou dar um exemplo bem simples, a ignorância dos cálculos da Terra, a ignorância das letras da Terra. Mas eu aconselho as pessoas a ler de tudo, estudar de tudo, os livros, cálculo de tudo, mas vai que as pessoas possuíssem em si a naturalidade sem esforço algum.
de serem não santas, mas puras no seu conceito de, no mínimo, ter amor próprio. Eu nem vou dizer amar os outros, mas ter o amor próprio. Aquele amor que não reprime, aquele amor que não distingue-se superior, mas distingue-se em si mesmo em comprazer puro com a existência alheia, com a vida do outro, com a alegria dos seus semelhantes. Isto não é ser bom, isto é estar de bem, meu filho. Se os ubandistas, candomblessistas e todas as pessoas que cultuam a espiritualidade sério conseguissem galgar isso naturalmente, o filho de Oxalá do candomblé já teria o Oxalá sento no teu ori 24 horas. Olha a pureza. Vai ofertar o que para o orixá se o sangue vivo nas suas veias já escorre amor? O que o orixá vai querer mais do que isso? Exato, pai. Isso serve para os filhos de Umbanda. Se vocês têm amor, o amor não necessita da tua intelectualidade divisória de distinguir. O meu é mais importante e mais valioso. O teu é inferiorizado e ridicularizado. O amor não precisa disso, meus filhos. Já entende, Xinhagó velho? O amor só precisa de você. Sem cascas. De vocês. Sem máscaras também. Então este mesmo amor, meu filho, se fosse adentrado nos terreiros, nas casas, outras, porque não é só a Umbanda que usa esse tipo de material e apetrecho, não precisaria de nós usar, por exemplo, um filho, vou dar um exemplo, que tem amor. Porque o amor é de todos. Mas o seu jeito de amar é graduado. Ele só atende aqueles filhos, vou repetir de novo, perdão. Isso não é só para Umbanda, é para todas as linhas que trabalham com estes apetrechos. Ele vai até algum lugar e neste lugar ele diz ter amor, fazer amor, 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 amor. Mas na hora de amar é orgulhoso. Na hora de amar é vaidoso, é egoísta, é rancoroso. Então é um amar doentio. Nós da Umbanda trabalhamos com campos vibracionais, não só humanos. A doutrina dos espíritos só tem uma folha e meia no livro dos espíritos que fala sobre os seres elementais. Se os bandistas estudassem a sério a Umbanda, a sério, verificariam que as entidades da Umbanda, e vocês seres humanos, dependentes de religião, são um emanancial, como se diz, meu filho? Manancial? Isso, de vida. E por vocês, não só emana, como transpassa a vida também. Códigos informativos dos registros arcadiásticos que vão amanhã depois formar consciências sub-evoluídas. Que vocês chamam alguns de elementais inferiores. Mas isso não é interessante se estudar. Porque quando se estuda, você vai ver o compromisso que tu tem perante a existência do teu cachorro, perante a existência daquela folha, perante a existência do teu semelhante. Você vai ver que não é uma obrigação amar o outro, mas é um dever amar-se a si mesmo, meu filho. Incondicionalmente. Porque quando tu não condiciona o teu amor, não tem como você ver as coisas sem o prairar de Deus. Você vai ver tudo Deus, ao ponto de louvar a vida alheia, ao ponto de adorar, sim, seus semelhantes. Mas isso são coisas que ainda para alguns são distantes ou desconhecidas, ou até mesmo descaracterizadas de um nego velho falar, porque não se estuda. Não se estuda, meu filho. A reforma íntima é o início do mergulho profundo para a paz com si mesmo, ou consigo mesmo. Então, o charuto, o cigarro, as bebidas são utilizadas porque nós trabalhamos com outros campos, que não é o povo da Umbanda que traz. É natural perante o planeta que ainda vive em duas potências, positivo e negativo, bem e mal, causa e efeito. Lei de sintonia, entendendo, meu filho? Então nós precisamos usar muitas vezes alguns apetrechos para fazer uma limpeza, para fazer um descarrego, mas isso não quer dizer que nós da Umbanda estamos presos a isso.
Nós utilizamos as ferramentas conforme o teu energismo psíquico crer, acredita e endossa como o remédio do momento. Você entende isso, meu? Entendendo, sim. Então, é o meu ponto de vista muito particular. Porque eu estou aqui, meu filho, tomando um café, eu não sou hipócrita. Benedito, tem algum ato magístico você tomar o seu café? Sim. Quanto mais eu tomo café dentro do mecanismo mediúnico deste médio, que eu estou vibrando no corpo mental dele, eu delato levemente os chakras inferiores e faço a kundalini dele subir um pouquinho mais. Ponto. Tá bom assim, meu neto? Sim, entendi. Tá bom assim? Vocês podem chamar isso de expansão de consciência. Não tem problema não. Dá o nome que quiser. Mas já aí é nossa mironga. Entende, meu filho? Mas, ao mesmo tempo, que eu não estou defendendo os vícios nas casas de Umbanda. Você não comentou bem isso, mas é bom nós falar. Tem dois lados da moeda, não é isso? Dois lados da moeda, com certeza. Tudo é coerência, meu neto. Tudo é chegar para os paizinhos e perguntar: paizinho, dá para você parar um pouco essa fumaça aí? Cuida do cachorro, não ofende. Se é um espírito de luz, ele entende que tem crianças lá no cochilente, tem pessoas com problema de rinite, tem pessoas com problema respiratório. Faça mais defumações com ervas aromáticas, dispense o charuto. O que está faltando, meu filho, é conhecimento do trabalho. Se você trabalhar com a espiritualidade como parceiro, não apenas como aparelho, você vai ver que não vai ficar tão incumbido a nós fazer tudo. É um trabalho em equipe. Mas vocês não querem isso. Vocês vão lá, largam uma dúzia de cachimbo pro peto, uma dúzia de charuto e a rude de Jopet se vira. Mas não é isso, minha filha. Agora, se vocês parassem e entendessem que nós precisamos defumar, porque o aprimoramento ectoplasma talvez está muito tenso, ia ter 2 médios ou 1 em volta de nós que ia não comer durante a semana carne, ia ter uma preservação sexual, ia doar ectoplasma e com o mesmo passo que eu faria com o cachimbo, eu faria apenas com a mão do médico que eu tô. É a mesma coisa. Essa é a minha pergunta seguinte. Eu sei, meu filho. É a mesma coisa. Você entende, meu neto? Mas fazer o quê? A evolução é devagar. E o nego Benedito não é um ditador da verdade. Porque eu repito, até esses apretextos estão suprindo, meu filho, um lado de carência psicoemotiva das pessoas. Porque tem pessoa que se não vê a fumaça não dá certo. Se não vê a cachaça sendo expelida, não dá certo. Se não vê o caboclo bater palma, não dá certo. Aí você pergunta, mas a espiritualidade se submete a isso? Não, meu filho. Os médicos não se submetem às doenças de vocês. Os médicos tratam. Tratam. Se for um bom médico, trata. Não pergunta quem você é, enche. Mas vai fundo na causa do porquê você tem. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas fazer o quê? Tempo ao tempo. Então, ao meu ver, eu não vejo errado. Repito de novo, é errado já? Não. É certo já? Também não. Eu não estou em cima do muro não, meu filho. É uma necessidade do momento. É uma necessidade do momento. Então, a crítica só é produtiva quando ela é muda, surda. E ela só é produtiva quando você executa pelo que vive caladamente de forma natural. Porque se você ver e criticar, se você falar e criticar e não viver o que diz, você é mentiroso. Você é pior do que aquele que faz, viu, meu filho? Isso é para todos já que estão ouvindo. Viu, meu neto? Sim, senhor. Isso é uma crítica improdutiva, você vir falando dos outros. Ah, vamos falar dos outros, tá errado. Porque você vive diferente. Você não faz a limpeza com charuto que incomoda os outros, mas é mentiroso. Você não faz a limpeza com a cachaça do Exu, que diz que é entorpecente, mas vive entorpecendo a cabeça dos outros porque aprende coisas melhores ou superiores e escraviza, pija, obriga e faz as pessoas lhe seguir com temor. O que é pior, meu filho? A conduta, com certeza. A falta de conduta ética e moral é pior do que qualquer vício temporal que nós possamos utilizar, porque vocês assim nos dão. Agora, se você tiver conduta, moral e ética, o charuto, a cachaça e todos esses apetrechos materiais
vão se diluindo também e vão se refinando. É só trabalhar com a força do psique humano, com a força do espírito em paz. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Pai Benedito, a Tá questão chabujando, você não dos- deixa nem o nego tomar o café, tá vendo, né? Olha o abuso desse filho. É um abujadinho. Pode falar, meu filho. Tá muito abujadinho, viu? A questão dos preceitos que o senhor falou, a importância deles, porque hoje em dia a gente vê assim dois grupos, aqueles que seguem estritamente os preceitos e aqueles que falam, não é preciso, não é preciso se abster. Chegue o amor. Isso é a doutrina pelo amar sem condição. Ponto. Porque se você usar cachaça, usar charuto, usar todo o apetrecho físico que pode, alguns umbandistas creem, seguir o amor e amar incondicional, lá vai estar Peto Velho Benedito. Porque lá vai estar quem eu sigo, o amor de Cristo. Excelente. Se você não usar nada disso, usar só a força da mente, doutrinas bonitas pela voz, mas é uma pessoa que não permita que na sua casa adentre um homossexual, adentre uma lésbica, adentre uma pessoa diferente, porque é um Deus se mostrando diferente. Ou, quando não, uma pessoa numa outra filosofia, numa outra doutrina diferente e distinta à tua. Ou, quando não, também, uma pessoa que simplesmente não crê e não tem fé naquilo que tu percebe como real e verdade em si. Com certeza, meu filho, o único mestre que estará lá será dividido em 3, e nenhum deles vai ser divino e sagrado. Porque o orgulho vai estar em sua cabeça, a vaidade vai estar nos teus olhos. Tá ouvindo, meu filho? E o egoísmo no seu coração. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Então, essas coisas de valor, meu filho, é complicado explicar. Entende, meu filho? É complicado porque o Brasil é grande e a espiritualidade também, meu filho. Quantos espíritos pensam totalmente diferente deste nego velho? Eu vou desmerecê-los? Se o divino deles é ser diferente? Agora, se você seguir o amor e o amar incondicional, arrisca, de uma forma sociológica e filorreligiosa, pode uma casa ser distinta da outra. Totalmente. Mas vai dar certo para os dois grupos. E se cruzar um com o outro, dá mais certo ainda. Porque é amor, meu filho. Por que hoje uma casa não dá certo com a outra? Porque é orgulho e vaidade. E disputa de egos. Porque uma vibração não se choca pelos apetrechos. Sim. A vibração se choca pela intenção que tu nutre. Pela intenção em marcha daqueles carnados ou desencarnados que estão na casa e se alimentam. Você entende, meu neto? Entendo. Graças a Deus, meu filho. Mas esses conhecimentos parece que as pessoas não querem, né, meu neto? Mas eu quero. E a espiritualidade também, não todos, né? Mas tem uns metidos que nem eu, cabeçudo. Pode falar, o café tá gostoso, viu? Tá muito gostoso. Tá cheiroso o café? Já está meio respondida, mas vou perguntar caso Pode chabujar, eu deixo. Eu gosto de me torturar. Pode chabujar, vai? A Bujado. questão das, o senhor acabou de falar das umbandas cruzadas e a questão do sacrifício animais, né? Quando há o cruzamento de umbanda com candomblé e aí se absorve os sacrifícios animais que muitos dizem não ser a umbanda, né? Meu filho, se você entender que a natureza não dá saltos, que os conceitos das pessoas não dá salto, e que morreu, levou você. Não é assim que vocês falam, minha filha? Então, no plano espiritual, tem muitos espíritos bem intencionados e até com amor no coração, mas que creem e acreditam numa sistemática. Entende, meu filho? Talvez mais densificada, talvez não densificada. Você entende isso? Entendo, sim. Se nós vermos neste ângulo, eu repito de novo, eu não estou em cima do muro. Eu não vejo problema algum. O problema é quando a casa é dirigida por orgulho, vaidade, tá ouvindo, meu filho? E egoísmo. E aí vai os outros defeitinhos, como vocês falam. Agora, quando a casa é dirigida por amor e amar incondicional, essas duas potências que santificam aquele dirigente
com a potência maior, chamada paz de espírito, instantâneo, é a tríade, amor, amar incondicional e paz de espírito, a pessoa instantaneamente rarefaz os seus feitos, porque instantaneamente ela já é o fato perfeito de tudo que faz. Graças a Deus, meu. E se ela é o fato perfeito de tudo que faz, as vibrações dela são balsificantes. Então não precisa vir Benedito, com todo o respeito, nem você, nem ninguém criticar o magismo do outro, o trabalho do outro, a própria essência da paz de espírito, que além de religião, mas é a grande adotrinadora do senso de autorreligiosidade pela vida, lhe adoutrina a dispensar certas coisas. Isso nos dois lados da moeda. Tanto para nós espíritos alguns, que não são inferiores, só têm seu ponto de vista e colocação de realidade diferente, como vocês carnados medianeiros. A questão é como vocês alimentam o que fazem. Vocês entendem isso, meu neto? Então não há problema. Particularmente como espírito, pode crujar, recrujar, não tem problema. Não tem problema, meu filho. A caridade é doada de alguma forma. O problema é no mundo dual, se eu lá posso dizer, alguém querer classificar uma religião maior que a outra. Nem todo mundo chega que vós mexeis que estão me vendo acredito. Tem pessoas que precisam de apretextos para se sentir mais numa fé refinada. Ah, mas isso é inferior. Não é. Não é, não. Porque aquele que usa pretexto muitas vezes consola dores pesadíssimas. Olha o amor atuando aí. Para que criticar? Por isso que eu sempre digo, cada macaco no seu galho vai cuidar do seu rabinho. Não é assim que vocês falam na Terra, meu? Não critique. A crítica produtiva é quando você faz diferente, não superior. Sendo mudo e surdo com a vida. E seja claro perante a realidade da existência que tu está vivendo. É os teus atos de um homem de bem que vai fazer a diferença. Porque senão é rotar na cara dos outros. É vomitar no ouvido alheio. Vocês entendem isso, meu neto? Vocês não fazem diferente ficar falando dos outros? Que adianta? Aí é uma firula mesmo. Entendeu, meu filho? Então não é que o nego velho está fazendo curva para responder. Não, meu filho. O nosso motivação para atacar é falar de uma forma de espírito para espírito, de alma para alma, meu filho. Não há erro, não. Problema, assim, se eu lá posso dizer problema, que não tem como eu estar dentro dos filhos, é como os filhos distinguem a realidade dentro de si. Uma religião pura. Você quer ver a pureza de uma religião, meu filho? É aquela que te liberta dos próprios preceitos dela mesma. Olha só. A religião mais pura que existe, ela te liberta dos seus próprios preceitos. Porque ela te liga com Deus. Começando a te ligar por dentro de ti mesmo. Na tua paz. Graças a Deus, meu filho. Espero que os filhos entendam o que eu falei. Tu entendeu, né, meu neto? Entendi, perfeito. Graças a Deus, meu filho. Pode continuar, que ó, realmente tá muito abujadinho. Tu veio preparado, né, meu filho? Olha, eu tava torrando os miolos, meu. Ele revisou um monte de vezes as perguntas, porque ele queria me botar no muro, assim. Tá vendo como ele é elevado? Pode falar, meu. E assim, tá sendo que nem conselho desse tranca-rua, tá roubando a cereja do meu bolo, porque já foram várias perguntas aqui. Bom, múltiplas umbandas e uma umbanda, né? Aqueles que consideram que a umbanda é uma dentro de um fundamento só e dentro de uma prática, e que seja a roupa branca, as velas, os orixás menores, os guias dentro dos seus arquétipos e fundamentos. A umbanda usa a cor da transparência do seu amor. É só isso, meu filho. Sim. Eu estou falando por mim, posso falar pelos outros. Este médio aqui está fazendo uma firula que é chitaprim, que é de cor, como é que diz? É azul. E eu estou usando este pano. Mas se ele tivesse de bermuda e de camisa preta, o que me inibe de estar aqui, meu filho? Mas é óbvio que dentro de uma doutrina de uma casa existem padrões. E esses padrões vão sendo acatados por alguns mentores. E esses mentores, tão humanos como vocês, que estão aqui ouvindo, estão aí ouvindo como canado, eles vão, como se diz, acepcionando, assentando,
como é que é? E aceitando também os mesmos. Entende, meu filho? Mas existem cajas que criam padrões e espíritos que seguem estes padrões. Mentores. Conforme o grau do espírito de desvelo perante a realidade dele, ele pode acatar este padrão como uma verdade absoluta. E chove este branco, e se não vir de branco, ele não vem. Porque o médium tem que estar de branco. Tem espíritos que não são mais evoluídos, é meu ponto de vista, porque vocês têm um evoluído um pouco distorcido, né, meu neto? Algumas coisas. Que já não se preocupam. Se está de branco dentro de um terreiro, vem de branco. Se não está de branco, vem também. Entende, meu filho? Mas nós entendemos que, perante uma corrente para mostrar uma higiene visual, não isso? Exato. Para ter uma higiene visual, vão padronizando certas roupas e nós já catamos isso porque é o momento dos filhos. Particularmente eu acho famoso, todo mundo de banquinho, bonito. Mas se nós irmos numa rocha de candomblé, é tão formoso aqueles arco-íris que nós vemos. Aqueles múltiplos de cores. Está famoso também. Porque se nós vermos, saímos da Umbanda, irmos, que não é uma crítica, é uma realidade, para as festas, você, minha filha, fala essas línguas, Berkférias. Oktoberfest? Não, minha filha. Que no começo do espiritismo, espírita, as reuniões de materialização, de rodameja, não eram em casa espírita. Era geralmente como se fosse hoje boate. Se fosse hoje, como é que era o nome? Casas de jogatina, meu filho. Vocês não estudaram Tipo cassino? Vocês não estudaram isso, meu filho? Ah, sim, com certeza. Aquelas primeiras reuniões eram jogos de sorte, né? Isso, meu filho. As primeiras reuniões em si, espíritas, não estou dizendo aqui classificando se é sério ou se não é sério, porque tem gente que vai escutar, vai pegar isso para criticar, mas não tem problema. É a realidade. É quase como as brincadeiras que as crianças Isso. fazem, Se não tipo, quiser passo, ter como reuniões, os filhos podem ter isso como experiências espirituais, para ficar mais simples, porque senão não pode interpretar crítica que não é estudo. Foram feitos em lugares, minha filha, que a cigarrilha rolava frouxo, a bebida rolava frouxo e os espíritos lá se manifestavam com os médios todos de preto. Então não é a roupa, meu filho. É o conceito. E existe um Você entende? Vocês não estudaram isso, meu filho? Sim, sim. Só estou tentando buscar a palavra certa para ficar gravado nisso. Aquelas reuniões noturnas de alto nível de pessoas de dinheiro, como vocês chamam aqui. Tipo sarau... Não, meu filho. Nós estamos falando da coisa de quase 200 anos atrás. Dringues, tindringues, mas tudo bem, meu filho. Chamora vem a palavra que... Não é isso, mas tudo bem. São reuniões, mas tudo bem. Fique gravado para os filhos que quiserem buscar isso. Eram os bunkers. Ah, era esse o nome? É. Entende, meu filho? Eram festas de alto escalão, de pessoas renomadas, que gostariam de ver a experiência do culto. Era como era, e os espíritos iam e faziam lá, davam o banquete para eles. Por quê? Porque no momento era a forma de chamar atenção. Aí eu pergunto, será que aqueles espíritos que faziam isso era só obsessor? Olha, realmente, o próprio Kardec, né? Mas é isso que eu estou falando, meu filho. Aí eu pergunto, como é que nós vamos criticar a evolução dos espíritos? Como uma doutrina espiritual vai criticar a evolução da essência que ela diz? Seria se condizer. Criticar, não. Analisar, sim. Você entende, meu filho? Entendo. Já entendendo o que eu estou falando? É uma questão lógica das coisas. Eu acredito no espírito e critico a evolução dele. Foge de lógica. Se é uma crítica que não acrescente, o melhor remédio, eu vou falar, os pulpos até ficar me achando, sabe como é que eu sou, né? O café começa a pegar, a coisa fica forte. Cala a boca, não fala nada. Não é assim que vocês falam para vocês? Se é para criticar, não acredita, fique quieto. Fazer o quê? E essas práticas, então, que nós adquirimos hoje, dos preceitos, das roupas e tal, que não era necessário no passado, né? Por que nós passamos a precisar disso? Mas meu filho chama daqui a padronização. Não tem um fundo magístico? Meu filho, se falar de fundo magístico, a magia vem muito no que tu alimenta. E ela vai se dissolvendo no que tu faz.
Porque nem tudo que tu alimenta é aquilo que tu faz. Nem tudo que tu é aquilo que tu te apresenta. Você entende isso, meu? Entendo. A verdadeira magia é o que está em você natural por dentro. Quando ela sai por fora, ela pode perder essa naturalidade. Então, se nós falarmos de magia, de cor, não deixa de ser, minha filha. Não deixa de ser em si. O preto é neutro, o branco pode ser radiante. Entende, meu filho? Pode ser o jade e é o jade em si. Mas se falarmos que a cor da roupa nos limita a um trabalho, não, meu filho. Não limita, não. Só se for alguns espíritos que concebem assim. E eu repito, eu não vejo isso como inferiores. Eu vejo que é o momento de cada um, viu, meu neto? Mas nós podemos dizer que a maioria das coisas em utilidade física, a maioria das coisas, 80%, vem do anseio dos carnados. Pode acontecer de alguns espíritos que também anseia, tão qual a um carnado, necessitar de algumas coisas materiais por duas coisas. Poderia dividir em várias. Ou ele tem crença, fé naquilo e dá certo, porque dá certo, ele vê resultado, e pode fazer o bem ou não, tu entendeu, meu filho? Ou simplesmente por apego e por carência. Sim. O primeiro não é evoluído. E o segundo está evoluindo. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Mas eu sei que se desse aí a conotação para alguns seria diferente, não é isso? Então, para que desgraçar algo que é eterno? Eu falo isso para todas as religiões que estudam espiritismo ou espírito. Como é que você vai criticar um espírito que é eterno? Use e abuse da sua eternidade vivenciando as tuas experiências. Ai, Benedito, eu não posso criticar? Pode. Analise. Eu não posso criticar? Deve. Reflita mais. Porque aquele que assume-se dono de si mesmo, mais faz do que fala. Exatamente. Tu entendeu, meu filho? Perfeitamente. Mas fazer o quê? E É o tempo, né, meu filho? o senhor está falando que também entre os próprios espíritos existem posturas diferentes sobre a questão. Não há uma uniformidade, então, no pensamento dos guias em relação a... Meu filho, com todo respeito à sua inteligência, a Umbanda é uma megalópole em forma de uma faculdade dos conceitos da realidade deste grupo. A Umbanda é cósmica, nem pode dizer que a Umbanda é humana. Estou começando de um nível e vou indo para os níveis mais, como diz assim, comum, que não é mais inferior. A Umbanda é uma faculdade de almas, meu filho. Isto que este nego velho está falando, em algumas repartições deste campus, né? Campus que você fala, a faculdade fica num lugar e no campus fica vários blocos de vários tipos de, como diz? De departamentos? Isso, cursos, de departamentos, de cadeiras, para ficar mais simples para quem puder ouvir. O lugar onde este preto velho fica é lá na guarita no portão. Tá ouvindo, meu neto? É lá que é meu lugar. Eu nem entro no campus, né, meu? Mas eu fico lá, esperando quem vai entrar, não é isso? Mas eu sei que lá dentro tem uma faculdade bem grandona chamada Amor. Aqueles que estão lá são professores da ignorância. Claramente dita no livro dos Espíritos, como diz: o espírito é ignorante, indivisível. A profundidade desta ignorância vai além do entender, mas começa a paralelar na compreensão daquele que já se possui. Está ouvindo, meu filho? Sim. Daquele que já se possui. Não possuir o outro, mas possuir a si mesmo em paz. Entendeu, meu neto? Entende? Isso eu estou falando para os neofitos, não é isso? Então eu vou falando assim e depois os filhos vão pensando. Vamos lá. O que ocorre, cabeçudo? Nessa guarita, eu olho de lá essa faculdade. No campus, que vai espalhando. Amar, 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 amar. Cada bloco, cada cadeira, cada estabelecimento tem grupos que têm aquele amar
não mais como amar, mas como a fonte mais pura do amor. Mas só que o amor é tão amor que ele se divide nas consciências, dando às mesmas uma realidade para elas apenas ser. Dando essa realidade para elas ser em essência, para depois se transfigurar pela aparência do estar. E assim qualificar, quantificar, possuir, se subjugar, entender, compreender, destruir, construir, amar ou odiar. Está ouvindo, meu filho? Perfeitamente. Mas nesta estabelecimento, que também para ele já não é amar, mas de amor, como aquela faculdade que é a prima, que é a inicial, que é a fonte de tudo e de todas as coisas, que vocês podem chamar de Deus, todo esfareladinho, porque Deus é esfarelado, viu? No conceito de vida de cada um. Isso é Deus. Está ouvindo, meu neto? Sim, sim. Tô. Aqueles que estão naquela segunda faculdade menor, eles têm um ponto de vista, um olhar da realidade muito diferente da faculdade prímax, do estabelecimento maior, da faculdade primeira em si. Mas o que liga essa faculdade com a primeira é o amor. O que diferencia essa faculdade da primeira é o modo dos seus integrantes de amar e classificar o modo e a forma e a maneira de amar um e outro como a si mesmo também. Enquanto a primeira faculdade é um amor fraternal, é um amar cumpricioso, indulgente e caridoso. É uma crença esperançosa, raciocinada e em paz. A segunda faculdade já vem como um amor de um pai. Isso é para confundir os miolhos de quem escuta. Sim. Um amar de uma mãe. Está ouvindo, meu filho? Sim. Uma fé e crença de um filho. Está ouvindo? E um vivenciar entre os espíritos que já têm ego, mente e consciências para distinguir-se a quem ou além um dos outros. Isso é para confundir mesmo, porque é para neofitos. Agora vamos falar mais simples, tá bom, meu filho? Benedito, fala mais simples que eu não estou entendendo, está enrolando demais. É simples. Nós estamos num bairro onde a prefeitura é a casa não por ser maior, mas de luz. E as outras casas são segmentos dessa prefeitura. Sim, sim. Cada casa tem seu jeito de amar. Só que quando você está dentro dessa casa, não é amar, é amor. Então o amar quem cria é vocês. Mas nós somos criados pelo amor. Dá para entender isso, meu neto? Se o amar quem cria somos nós criamos a realidade e a verdade que nós vivemos, meu filho. E assim nós damos conceitos e alimentamos preceitos para nós convivermos um com o outro. Por isso, meu filho, que pode acontecer e acontece, de dentro da Umbanda você viu uma outra entidade verdadeira, incorporada no médio e dizer: não concordo com aquele Benedito, eu também sou Benedito, mas para mim é assim. Qual dos dois está errado? Nenhum, meu filho. Porque a realidade dele, a casa do pai dele, perante a grande faculdade Umbanda, dentro do campus, é outra. Aí eu vou lá condenar, meus filhos? Não pode. Está mais entendido? Nossa, Mas isto também serve, meu filho, para os níveis de consciência dos médios. Vocês deveriam ler, por mais que seja um livro espírita, muito famoso, Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz. Ah, mas não é de Umbanda, mas é de médio. Vamos estudando. O livro de Umbanda Chiquijé, que vocês vão ver que vocês têm realmente tanto o mentor como aquele nome feio, aquele palavrão obsessor, certo. Vocês têm os guias exatamente como vocês são. A diferença é que o guia e o mentor são mais esclarecidos, que o amar mais puro é o amor. E que os obsessores têm que o apego, a posse
e a submissão mais forte é o modo de amar diferenciado alheio. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Amar diferenciado e inferiorizado o alheio. Você entende, meu filho? Porque quem se ama a si mesmo sem impor condição, consegue amar a todos como a si mesmo, da forma perfeita que tem, em paz. Quem se ama a si mesmo, dando condicionamentos a isso, vai classificar: eu não gosto de você porque você tem barba, mas eu te amo, mas a tua barba me incomoda. Que amor é esse? Você está entendendo, meu? Eu não gosto daquele preto velho, eu sou um bandista, porque ele fala muito bonito para um preto velho, não pode. Mas eu amo a Umbanda. Mas eu não estou falando nada contra a Umbanda, ninguém é obrigado a gostar. Que amor é este, meu filho? Não, mas também nem é para gostar, né, meu neto? É para estudar mesmo, é para criticar, para buscar. Porque eu não estou ensinando preceito. Só vim trazer a força que me move, que é amor. Quem quer pega, quem não quer não pega, né, meu filho? Fique à vontade.